Boa tarde, Luiz. Um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. É uma honra ter você aqui. Aliás, você tem aí um livro na praça, né, Marconi? Exatamente. A gente, como se não bastasse o trabalho que a gente faz no dia a dia, a gente termina também fazendo outros. E a gente está lançando um livro chamado Eu Vim pelo México. E aí, quando é que as pessoas vão poder ler seu livro? Vai estar disponível na semana que vem, online, na internet e a partir do final do mês em livrarias ao redor do estado. O livro é bilíngue. Em português chama-se Eu Vim pelo México e em inglês é Came Through Mexico. Então são depoimentos de pessoas que atravessaram a fronteira. Exatamente. Apesar do nome ser Eu Vim pelo México, eu não vim pelo México, mas eu entrevistei diversos brasileiros que cruzaram a fronteira e eles contam a história desde que eles saíram do Brasil, alguns deles de Valadares, até chegar a Boston. Olha aí, então fiquem atentos, são 4 minutos passados das 3, porque o livro do Marconi vai estar nas livrarias a partir da próxima semana. Nós vamos também fazer um lançamento na comunidade e nós vamos trazer o Marconi de volta aqui mais para frente, para ele falar mais sobre esses depoimentos que ele recolheu e que eu tenho certeza que todos nós podemos nos identificar com essa saga do imigrante, não é? Exatamente. Marconi, eleição terça-feira aqui em Massachusetts, o que vai dar? Bom, vai dar dependendo de quem for votar, não é? Se o imigrante se conscientizar que ele precisa votar, as pessoas se tornaram cidadãos e aqueles que não são cidadãos, mas que têm amigos que podem votar, vai depender deles o resultado dessa eleição. Pois é, então está nas nossas mãos decidir, né? Exatamente, está nas nossas mãos decidir se a gente vai querer candidatos que não estão concorrendo e que apoiam a Massachusetts ter uma lei parecida com a lei do Arizona, ou se a gente não vai querer um clima anti-imigrante com os políticos que forem eleitos. Então vai depender da gente, na realidade, escolher. Então você que está aí ouvindo, se você tem alguma dúvida, se você vota, mesmo que você não vote, mas você quer influenciar o seu patrão, a sua patroa, né, que vota, liga para a gente, 617-884-1388. Você pode também deixar a sua pergunta e a gente responde, se você não quiser falar no ar. E você não precisa se identificar se não quiser. Você só tem que se identificar para a pessoa que vai atender o telefone. Ô, Ellen, você quer dar um boa tarde para a gente, Ellen? Eu quero, né? Senão, como que vão saber que eu estou aqui para atender o telefone de quem ligar ao vivo aqui para o estúdio? Pode fazer sua pergunta para Marconi Almeida. Aliás, encham o Marconi Almeida de perguntas. O que não pode é ficar dúvida, faltar na eleição por causa de dúvida, né, Marconi? Sem dúvida, dúvida não pode acontecer. A gente está aqui para responder, se a gente souber responder a dúvida, e ninguém pode estar faltando da eleição mesmo. E eu vou só fazer uma propaganda aqui, que daqui a pouquinho tem Verde em Questão com o Dr. Marcos Amaral, um psicólogo que vai falar sobre depressão na nossa comunidade. Então fica ligadinho também e você pode fazer sua pergunta ao vivo aqui na 1300 AM. Então não vá embora, fique sintonizado no Estação Mulher, no Verde em Questão, que você vai ficar bem informada e bem informado. Marconi, vamos falar sobre a eleição aqui nos Estados Unidos, Massachusetts, terça-feira primeiro. Depois a gente vai falar um pouquinho da eleição no Brasil. O que você acha dessas questões? Vamos explicar para o pessoal que tem 3 questões que vão estar na cédula. O que significa ter 3 questões na cédula? O que significa que você tem que responder a essas questões? Como que as pessoas podem saber o que elas devem responder? A resposta é sim ou não, não é verdade? Exatamente. É importante saber que essas questões vão estar na parte traseira, na parte de trás da cédula eleitoral. Então, como muita gente, às vezes, termina passando despercebido, porque pega a urna, né, ou melhor, a cédula eleitoral, vota só na frente e esquece do que está atrás. E são 3 perguntas que vão influenciar diretamente, é uma espécie de referendo que vai influenciar diretamente na vida de todo mundo que vota, que mora aqui, seja cidadão, seja não seja cidadão. Quem mora em Massachusetts, essas 3 questões vão influenciar. E você quer falar quais são as 3 questões? Qual é a questão 1? A questão 1 fala em relação a taxa de imposto, né, que existe no álcool, nas bebidas alcoólicas. Então essa é a primeira questão. E fala exatamente, a ideia da pergunta é, quando você compra uma cerveja, quando você compra o vinho, vem uma taxa sobre o álcool. E essa taxa, segundo as empresas que que vendem o álcool, né, eles querem remover essa taxa para com que as bebidas alcoólicas fiquem mais baratas. Mas o problema, a grande questão dessa taxa é que essa taxa cobrada pelo governo ajuda, esse dinheiro é revertido
para programas de alcoólicos anônimos, para programas para prevenção contra a droga e para outros tipos de programas sociais que muita gente se beneficia. Então essa questão foi colocada lá exatamente pelo lobby que existe das liquor stores, que é aquelas empresas e lojas que vendem álcool, para tentar conseguir vender mais álcool na realidade. Então a gente está pedindo que as pessoas votem não nessa primeira questão. Exatamente. Muito bem. E a questão 2? A questão 2 tem a ver com a moradia acessível a pessoas de baixa renda, não é isso? Isso. A questão 2 pergunta se você quer... tem uma lei atualmente no estado em que as grandes empresas, as pessoas que têm as pessoas que trabalham com imobiliária na realidade, né? Na realidade não aquele que trabalha diretamente vendendo, mas os que constroem, eles têm que, em comunidades de baixa renda, eles têm que oferecer casas de baixo custo, que eles chamam de affordable housing. E esses milionários estão querendo parar com isso, porque isso, para eles não ganham muito dinheiro fazendo isso, oferecendo casas de baixo custo. Então existe uma lei que os obriga a construir essas casas de baixo custo em comunidades pobres, comunidades de baixa renda. E eles querem então acabar com essa lei. Então a gente está pedindo que as pessoas também votem não, porque casas mais pobres, né, para pessoas de baixa renda, são casas que beneficiam e muitos imigrantes principalmente. Quer dizer, se votarem sim, o que acontece? Se votar sim, a maioria votar sim, a lei acaba e essas pessoas, esses milionários que constroem essas casas, não vão ser mais obrigados a construir casas de baixa renda para famílias de baixa renda. Bom, questão 3, terceira questão. Questão 3 tem a ver com o imposto sobre a venda de produtos. Exatamente. A gente também está pedindo que vote não nessa questão 3. O problema é o seguinte, muitos serviços que comunidade imigrante, independente do status migratório, muitos imigrantes cidadãos têm benefício de acesso ao hospital, acesso à escola, as ruas que a gente anda, que a gente dirige e vários outros serviços são oferecidos porque o Estado cobra imposto em cima de produtos. Ou seja, você compra alguma coisa, vem aquele imposto em cima. O imposto é de 6,25%. Essa questão pede para baixar esse imposto para 3%. Isso vai ser caótico se isso passar, se isso acontecer, e vai ser um corte tremendo em várias áreas sociais do Estado que vai afetar a vida do imigrante de um modo geral. Não estou falando de imigrante indocumentado não, estou falando de imigrante documentado também. Portanto, para que esse desastre não aconteça, a gente está pedindo que as pessoas também votem não na questão 3. Então é simples, não, não e não. Não na 1, não na 2 e não na 3. Então, essa questão 3, segundo informações dos grupos que estão fazendo essa campanha para que ela seja derrotada, eles dizem que o orçamento do Estado vai perder 2,5 bilhões de dólares. Exatamente. Esse orçamento não vai no bolso de político, não. Esse orçamento vai em produtos, ou melhor, em serviços que a comunidade utiliza. Por exemplo, educação, escolas, parques, saúde, programas para jovens, saúde, programas para idosos. Intérprete que vai no hospital que não fala inglês direito, que quer intérprete, apesar de intérprete ser uma lei, mas muitos desses benefícios são cobertos através dos impostos que as pessoas pagam. Então isso pode vir a acabar ou diminuir caso as pessoas votem sim nessa questão 3. Então, tá aí, gente. São 12 minutos passados das 3, o nosso telefone é 617-884-1388 e você já sabe, se você vota, se você vai pedir voto, por favor, as 3 questões que estão no verso da cédula eleitoral, não, não, não. E você sabe que você pode ver um exemplo, um modelo da cédula eleitoral? Você pode ver para você se familiarizar com a cédula, principalmente se você está votando pela primeira vez e não tem ideia de como vai ser. Nós temos isso lá no grupo, nós temos um sítio, né, um site na internet que você pode ir, que nós podemos fornecer, se você quiser ligar para a gente, 617-787-0557, ramal 15, no Grupo Mulher Brasileira. Marconi, ontem foi o último debate entre os candidatos a governador, né, antes das eleições, não é verdade? Exatamente. E vamos falar, quem são os candidatos a governador? Deval Patrick, candidato democrata, concorrendo à reeleição. Charlie Baker, candidato republicano, querendo virar governador. Ele foi secretário de Finanças de Massachusetts há muitos anos atrás, cerca de 15 anos atrás.
Tim Cahill, que faz parte, atualmente ele é o tesoureiro do estado e é candidato independente. Ele era democrata, deixou o Partido Democrata e virou independente. E Jim Steele, que é do Partido Verde. Então, na área, vamos falar um pouquinho das coisas que interessam a nossa comunidade. Segurança, por exemplo, né? Os imigrantes se sentem muito inseguros no sentido de dirigir, no sentido de procurar a polícia se são agredidos, nos casos de violência doméstica. Vamos falar um pouquinho da posição desses candidatos em relação à segurança pública, à imigração. Reforma da imigração. Vamos falar um pouquinho sobre esse programa, que é bom até explicar, que se chama em inglês Secure Communities, que é um programa que permite que a polícia, né, local, não estou falando nem da polícia estadual, apenas a polícia local possa, né, entregar as pessoas para a imigração, na hora que você é parado por uma infração de trânsito. Qual é a diferença? Todos os candidatos pensam a mesma coisa em relação à imigração? Ou qual é a diferença que existe entre esses 4 candidatos? O Deval Patrick e a Jim Steele, os dois são contra o envolvimento da polícia com a imigração. Inclusive, quando o Deval Patrick tomou posse, há quase 4 anos atrás, foi uma das coisas que ele fez, foi acabar com o acordo que o então governador Mitt Romney tinha feito com a polícia estadual para prender as pessoas. Então ele é contra isso e ele é contra a implantação de qualquer lei parecida com a lei do Arizona. Ele disse que enquanto governador isso não acontece em Massachusetts. Jim Steele, que é a candidata do Partido Verde, também é contra isso. Ela também é contra essa parceria entre polícia e imigração. Tim Cahill e Charles Baker, os dois são a favor. Inclusive Charles Baker disse que é uma das primeiras coisas que ele vai fazer, caso seja eleito, logo no início de janeiro, é colocar a polícia estadual para trabalhar em conjunto com a imigração e prender imigrantes indocumentados. Segundo ele, ontem à noite, e isso está disponível em todos os websites, na televisão e no rádio, Massachusetts não é lugar para ilegal. Pois é, legal e ilegal, né? Há candidatos que gostam muito de fazer referência a isso, como o Mitt Romney falava sempre no governo dele, que ele era contra o imigrante ilegal. Eu não sei o que é ser ilegal, mas, né, se for indocumentado é uma pessoa que não tem documento. Ilegal, para mim, é um termo que tem outra explicação do ponto de vista legal. Mas a Jill Stein, por exemplo, ela falou que ela é contra essa separação, essa distinção do imigrante, de identificar quem é documentado, quem é indocumentado. Me parece que o governador Deval Patrick também já disse isso em algumas vezes, várias vezes, que ele considera a contribuição da imigração dos imigrantes para o Estado muito grande e ele entende, não é, que em cada 5 imigrantes, 4 são completamente documentados. Exatamente, ele falou isso. É uma coisa boa a gente lembrar, Heloísa, tem muita gente que tem problemas em relação ao atual governador Deval Patrick. Uma das questões foi a questão da carteira de motorista, porque ele disse que quando ele concorreu a primeira vez, ele disse que daria carteira de motorista para o imigrante. É necessário a gente lembrar que ele apoia até hoje a carteira de motorista, inclusive é uma das coisas que os outros candidatos atacam ele por isso. Mas existe uma lei federal, Real ID, que foi passada logo que ele tomou posse, proibindo qualquer estado nos Estados Unidos de emitir carteira de motorista para o imigrante indocumentado. Então, nem que ele queira fazer e nem que ele consiga convencer os 200 deputados e senadores que existem aqui no estado de Massachusetts, ele não vai ter como fazer porque uma lei federal impede com que ele faça. Eu acho que a gente tem que olhar também o lado bom desse atual governador, que para mim, na minha opinião, eu apoio, e tem também que olhar o lado bom de cada candidato, né? Cada candidato tem a sua área, o seu programa de governo bom. Mas em relação ao imigrante, seja documentado ou indocumentado, apenas 2 candidatos dos 4 apoiam o imigrante que está aqui em Massachusetts. Certo. Em relação à educação, Marconi, outro ponto que é muito sensível na nossa comunidade, em outras comunidades imigrantes, é essa questão dos estudantes que se formam no 2º grau aqui e que não têm documento. Muitos deles, infelizmente, só descobrem isso quando está na hora de começar a fazer os formulários para ir para a faculdade, não é? Não podem ir para a faculdade porque não são aceitos, não têm acesso à universidade se não tem documento. Então, em relação a isso, qual é a posição dos 4 candidatos?
O Tim Cahill e o Charles Baker, os dois são contra esse projeto de lei Institution, que é um projeto que daria o acesso do imigrante indocumentado à universidade, pagando Institution, que seria a mesma taxa, a mesma mensalidade, como a gente conhece no Brasil, do cidadão americano ou da pessoa que tem green card. O Deval Patrick e a candidata do Partido Verde, os dois são a favor. Esse projeto ainda não passou porque os deputados não conseguiram levar esse projeto à frente. E para que o governador sancione o projeto, é preciso que os deputados e senadores aprovem. Mas esses dois candidatos, tanto a do Partido Verde quanto o Deval Patrick, apoiam esse projeto. Continuam apoiando. Então, mais uma razão para a gente votar e fazer campanha para aquelas pessoas que reivindicam a nossa causa, que apoiam a nossa causa. Porque nós precisamos dessas pessoas em posições de poder para poder influenciar os políticos que estão lá na Assembleia, para eles colocarem de volta na discussão esse projeto da Institution, não é verdade? Exatamente. A nível federal, a gente tem o DREAM Act, que é mais ou menos a mesma coisa, mas também dá o acesso aos estudantes no país inteiro, se fosse aprovado, para ir para a faculdade. Então, a gente precisa estar muito bem informado de quem está concorrendo aonde. Exatamente. Uma coisa que eu quero chamar a atenção, muita gente escuta o seu programa de Quincy. E Quincy é uma cidade que tem muito imigrante, e um grande problema que está acontecendo agora na cidade de Quincy, no pessoal de Cape Cod, tem dois candidatos concorrendo à vaga de deputado federal. Tem uma vaga aberta, porque o atual deputado federal, Bill Delahunt, está saindo. Então tem o Jeff Perry e tem o Bill Keating. Bill Keating é o democrata, Jeff Perry é o republicano. Se você colocar do lado... colocar ao lado os partidos, seja democrata ou seja republicano, vamos olhar então nos candidatos. São dois candidatos. Jeff Perry é um dos maiores anti-imigrantes dos Estados Unidos. Ele tem problema até com imigrante que tem green card. Ele tem problema, não só com indocumentado não. E a imigração é o ponto principal do projeto de campanha dele. Ele diz que quer acabar com o imigrante ilegal, vota em Jeff Perry. Então esse rapaz, que é deputado estadual, está candidato a deputado federal agora. E as pesquisas apontam que eles estão pau a pau. Então eu chamo a atenção as pessoas que moram em Quincy, que moram em Cape Cod, que é o distrito Congresso número 10 em Massachusetts, que vão às urnas. Prestem atenção nesses dois candidatos, um é o democrata e outro republicano. Jeff Perry, um dos maiores anti-imigrantes dos Estados Unidos, ele já foi considerado um dos maiores anti-imigrantes dos Estados Unidos. Ele vai ser está candidato a deputado federal e pode ganhar. Então isso pode complicar ainda mais a situação da reforma migratória. Marconi, esse rapaz não é aquele que fez aquela proposta de implantar em Massachusetts uma lei que conseguia ser pior do que a do Arizona? É o próprio. Inclusive o nome do projeto de lei terminou sendo o nome dele. Ficou chamando Perry Amendment, que é a emenda do Perry. Jeff Perry é o último nome dele. P de pato é RRY. E é o próprio, ele fez aquele debate que a gente teve em relação àquelas emendas anti-imigrantes na State House. Ele é o principal autor de tudo isso. E ele agora está candidato a deputado federal. Então, gente, olha aí, se você mora e vota nessas áreas de Quincy e Cape Cod, é isso? Exatamente, Quincy até Cape Cod, incluindo tudo, toda a região do Cape Cod, incluindo Martha's Vineyard, toda aquela região. Olha, se você mora aí, se você está ouvindo o nosso programa, olha aí, o nosso número é 617-884-1388, são 21 minutos passados das 3. Preste atenção, risca logo esse nome, esquece esse nome, porque isso aí ninguém quer lembrar, não é? E aí não é questão de imigrante indocumentado não, Elis, é questão de imigrante mesmo aqui, porque ele é contra até mesmo quem tem green card. Tem um programa no estado para as pessoas que têm green card se tornarem cidadãos. Caso você não tenha condição de pagar, algumas organizações não governamentais oferecem serviços para isso. Ele é contra a isso também. Então a questão dele não é imigrante indocumentado não, a questão dele é imigrante mesmo. Tem uma outra coisa que é meio triste na história dele, né? Porque ele foi policial. Ele foi policial no passado. Uma história aí nos jornais todos os dias. Exatamente, ele foi policial. E ele renunciou aonde ele era policial, porque ele viu um amigo dele da polícia tirando a roupa de uma garota de 13 anos de idade, fazendo com que ela tirasse a roupa, fizesse um striptease para ele. E ele viu tudo isso, esse candidato a deputado federal, viu tudo isso, não denunciou, não falou nada e deixou com que o amigo fizesse isso. O amigo depois, que era policial, terminou sendo preso e ele, o Jeff Perry, que é candidato a deputado federal hoje em dia, renunciou ao cargo de policial.
Mas continua negando, né? Ele disse que não viu nada. Ele disse que não viu nada, que sente muito pelo que aconteceu, mas ele se engasga muito. Toda vez que ele vai falar sobre isso, ele precisa de um copo de água do lado dele. E quem é mãe, quem é pai, quem tem irmãos ou primos ou sobrinhos em idade de adolescência ou criança, não quer ter um representante como esse, né, gente? A gente não pode eleger uma pessoa assim, porque, né, a gente tem que colocar lá no lugar que vai falar pra gente as pessoas que realmente vão falar pra gente. E não tem desculpa do brasileiro não votar. Olha, a urna abre 7 da manhã e fecha 8 da noite. Não é como no Brasil não, que só abre às 8 e fecha às 5. 7 da manhã até às 8 da noite. Então tem sim como você votar. E se você não sabe onde vota, liga pro Grupo Mulher Brasileira. Pode ligar pra gente, 617-787-0557, ramal 15. Tem outra grande diferença, né, Marconi? Que no Brasil a lei eleitoral não permite que você leve eleitor para votar, não permite que você vá com eleitor para votar. Aqui não tem nada disso. O Grupo Mulher Brasileira sempre acompanha umas pessoas para votar, e eu sei que a Mira, onde você trabalha, também vai fazer isso, né? Sem dúvida, sem dúvida. Você pode levar a pessoa até a urna e você tem direito de levar uma pessoa com você para a cabine de votação. Pode levar uma pessoa que, se você acha que não vai entender a cédula direito, ou se você tem algum problema com entender os nomes ou a língua, você pode levar uma pessoa que fala inglês para lhe ajudar. E essa eleição pode decidir a nossa vida para os próximos 4 anos. Seja governador, seja deputado federal, seja o que for. Essa eleição é crucial. Eu considero uma coisa de vida ou morte, na realidade. Marconi, quais são as outras áreas críticas que você gostaria de alertar? Candidato a governador é uma área muito crítica, deputado federal, principalmente em relação a isso. E existem outros candidatos também que têm utilizado o imigrante aí como sendo a bola de gude, né? Então o negócio é pegar e jogar. Então existem aí, quando você receber sua cédula eleitoral, você vai ver vários nomes, vários cargos na realidade. Tem cargo de tesoureiro, tem cargo de auditor, na realidade. Tem cargo de procurador-geral, que inclusive um candidato que é contra a ela, que está concorrendo contra a Martha Coakley, falou que assim que ele for eleito, ou se ele for eleito, né? Nenhum trabalhador imigrante indocumentado vai ter direito a receber salário, não. Trabalhou, se for indocumentado, que ele chama ilegal, não vai ter direito a receber salário. Então também não tem escolha, né? Também não tem escolha. Então a vida do imigrante aqui está em jogo, na realidade. E a gente não está falando de imigrante indocumentado só não, do imigrante documentado também. Porque se você parece diferente, e aqui nos Estados Unidos, o que é que parece diferente? Né? Nem a governadora do Arizona sabe distinguir o que é um imigrante documentado e um imigrante indocumentado. Mas esses candidatos estão fazendo tudo isso para ganhar voto e, consequentemente, tornar a vida do imigrante aqui em Massachusetts mais difícil, na realidade. É verdade, porque hoje em dia, infelizmente, está dando Ibope falar mal dos imigrantes, não é? Então, é esse clima que a gente precisa mudar, porque, na realidade, o que a gente precisa mudar é a base onde acontecem as coisas. E se a gente não mudar a base, não adianta mudar de cima para baixo, tem que mudar de baixo para cima. Então, se tem muita gente que acredita que os imigrantes estão aqui para tomar emprego e tudo, é porque a cabeça dessas pessoas está sendo feita por muita gente que tem oposição de poder ou tem acesso às comunidades, tem acesso às pessoas e falam. Então a gente precisa mudar essas pessoas, nós precisamos colocar em posição de poder aquelas pessoas que vão falar realmente por a gente. E mais importante do que falar por a gente é ouvir o que a gente tem a dizer, é vir na nossa comunidade, como o governador de Valpetro já fez várias vezes, para saber o que está acontecendo lá. Ou como a Martha Coakley tem feito, porque realmente quem trabalha com direito de trabalhador na comunidade brasileira, sabe que isso é uma coisa fácil de fazer. Não o processo, não a denúncia, não estou dizendo isso. Eu digo fácil de fazer é chegar até a Procuradoria do Estado. Por quê? Porque se reconhece que se a pessoa trabalhou, independente de ter ou de não ter documento, ela tem direito de reclamar, ela tem direito de receber o dinheiro dela, porque vocês sabem que muitas patroas usam a indocumentação para ameaçar, né? Se você não trabalhar ou se você me denunciar, eu vou entregar você à imigração. Então, lá na Procuradoria, isso não dá ibope nenhum, não resolve o caso, porque aquele patrão, aquela patroa que é desonesta, vai ter que pagar de todo jeito o salário de quem ela lesou. Então, é importante, gente, são 27 minutos, 28 minutos, passado das 3, e a gente
Tá esperando você ligar. Se você não ligar, pode ligar lá para o grupo e passar a sua pergunta. Marconi, as eleições no Brasil, você tem candidato? Eu tenho, vou votar na Dilma. Ainda bem, se você falar Serra, você estava fora daqui do programa. Não, eu votei no primeiro turno, apertei lá o 13 e vou apertar novamente no segundo turno agora. Eu estou com raiva dessas brigas religiosas que estão acontecendo no Brasil agora, devido à questão de aborto, a questão disso, daquilo outro. As pessoas se preocupam tanto com aborto, que na realidade é uma coisa importante, mas esquecem das milhões de pessoas que estão morrendo de fome no Brasil ainda. Então é necessário a gente mudar essa conversa e falar das coisas que realmente são também importantes e muito, porque aborto não acontece todo dia e gente morrendo todo dia acontece. Pois na realidade. O problema na política lá no Brasil, como aqui, eles usam esses bois de piranha, né? No Brasil, essa questão religiosa, essa questão do aborto, e aqui é a questão da imigração. Coisa, né? Imigração e fala que o presidente Obama é muçulmano e tudo mais. Então, a questão é a bola da vez. Né? Pois mas é para desviar dos assuntos que realmente interessam e dos quais eles deviam estar falando, mas não falam porque nem sabem o que é. A Dilma mesmo já falou que é contra aborto. E aí o outro candidato, Serra, vai dizer, mas você mudou sua ideia. Que mudou sua ideia? Sempre você que está tentando colocar o carro na frente dos bois, na realidade. Vamos falar de coisas que são importantes para o Brasil. O que é que o Brasil vai acontecer daqui para frente? O que é que o Brasil vai fazer pelos imigrantes brasileiros que estão fora do Brasil e que mandam bilhões de dólares para o Brasil? Então são coisas importantes para a gente fazer. Então, pessoal, domingo agora, dia 31 de outubro, é dia de eleição. Cuidado para não confundir, tá? Dia 31 de outubro agora, você que vota brasileiro vai em Framingham para votar para a eleição brasileira. E na terça-feira, dia 2 de novembro, é eleição americana aqui nos Estados Unidos. Pois é, e antes da gente encerrar, porque já são 3h30, eu vou dizer, a eleição é lá na Framingham High School. Se tiver alguma dúvida, pode ligar para a gente no 617-787-0557, ramal 15, mas você pode ligar também para o consulado no 617-542-4000, ramal 3132. E se não votou no primeiro turno, não tem problema nenhum. Pode votar no segundo turno, viu, gente? Não deixa de ir lá, porque a gente tem que ter o direito de escolher o presidente ou a presidente do Brasil. E dessa vez não vai enfrentar fila, então pode ir. Segundo o consulado promete, né? Exatamente. Isso aí. Marconi, muito obrigado por ter vindo aqui. A gente conta que os nossos números vão aparecer na próxima terça-feira, que a gente realmente vai ter uma expressão, porque tem muito brasileiro aqui que vota e a gente precisa desses votos dos brasileiros para que a nossa comunidade possa cada vez ter mais poder político. Sem dúvida. Eu agradeço a você, Luísa, pelo trabalho que você tem feito e convoco a comunidade brasileira que vota terça-feira, 2 de outubro. Vão às urnas, porque depois todos nós, quem tem documento e quem não tem, pode se arrepender depois. Um grande abraço e obrigado. Obrigado.